Você vai fazer o Enem 2024, mas tem muita dificuldade na parte de matemática e não sabe por onde começar? Bom, essa é a primeira de uma sequência de diversas aulas onde eu vou te explicar todos os principais pontos para a prova de matemática do Enem, separados por tópicos e por grau de dificuldade de cada um desses tópicos. Beleza? Após a vinheta, a gente começa com tudo. Simbora! Bom, se você não me conhece ainda, eu sou o professor Tiago Roberto e você está no lugar certo. Hoje a gente vai falar do tema, se não mais, o top 3 dos temas mais importantes para a prova de matemática do Enem. E esse sim é o tópico que vai te deixar muito mais perto dos 800 mais. E esse tópico é a famosíssima matemática básica. Vamos lá resolver algumas questões e você entender quais são os padrões dessas questões. Simbora! Bom, vamos lá. Como eu sempre falo, questão típica de Enem, porque todo um texto para você ler, normalmente, ó, um gráfico que você vai ter que interpretar, então nada que não seja normal para um Enem, tá? E como você já me segue, sabe muito bem que a gente tem que começar pelo comando. Muitas vezes, somente com o comando a gente vai conseguir resolver a questão, tá? E vamos lá, o que é que diz o comando? Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença? O que é que significa a diferença? Significa subtração, ou seja, eu vou fazer uma conta de subtração. Ó. Qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? Bom, o comando já disse tudo o que eu preciso fazer nessa questão. Eu preciso fazer uma conta de subtração entre o maior valor e o menor valor. Acabou. Não preciso me preocupar com o restante. Ó. Qual é o maior valor aqui? 60,52. Qual o menor? 3,57. Pronto, a continha é essa. Não tem segredo. Vamos lá. 2 pode tirar 7? Não. Pega emprestado 5. 5 ficou a 4. 2 fica a 12. 12 menos 7, 5. 4 pode tirar 5? Não. Pega emprestado da frente, ó. Que é 0, também não pode. Vai pegar do 6, o 6 fica 5, esse 0 fica 10. Pega emprestado do 10, que fica 9, e o 4, 14. 14 tira 5, 9. Agora 9 menos 3 dá 6. Desce o 5, desce a vírgula, a resposta correta, a letra C. Ou seja, uma questão que você faz muito rápido. É uma questão para ser feita? Sem sombra de dúvidas. Tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. É que diz o comando. Para que o executivo chegue ó, à cidade A no horário correto e admitindo ó, que não haja atrasos, ele deve pegar o voo saindo de onde, ó? Da cidade B, em horário local de B, no máximo às... Vamos lá, essa aqui já você não pode fazer somente com o comando. Por quê? Porque você precisa de mais informações. E quais são as demais informações? Os horários, porque ele está falando de sair de um lugar, chegar em outro, em qual horário, tá? Então essa aqui a gente tem que entender as demais informações. Um executivo sempre viaja entre as cidades A e B que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Entre quais cidades? A A e a B. Então já vou fazer um esqueminha aqui só para ilustrar. A distância da cidade A até a cidade B é de 6 horas, tá? Continuando na leitura. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas e chega na cidade B às 18 horas, ó.
respectivos horários locais. Então vamos lá. Isso aqui eu já posso fazer um esqueminha. Como assim? Ó? Se ele sai de A às 15 horas, significa que teoricamente ele chegaria em B que horas? Às 21 horas. Só que tanto o 15 como o 21 são os horários na cidade A. E ele diz que na cidade B, essas 21 horas, na verdade, não são 21, são o quê? 18 horas. O que é que significa que o fuso aqui é diferente? A cidade B tem 3 horas a menos, tá? Então, isso aqui foi um fator importantíssimo. É um fator importantíssimo para resolver essa questão, tá? Continuando. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo, até o quê? Às 13 horas do dia seguinte. Ó, no horário de onde? Da cidade A, ou seja, ele tinha que estar aqui, ó, às 13 horas. Significa que ele tem que sair de lá o quê? 6 horas antes, né? Pelo menos 6 horas antes. Ou seja, ele teria que sair de lá que horas? 7 horas. Só que essas 7 horas é no horário de A, tá? Vamos lá, continuando, ó. Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo ó, que não haja atrasos, ele deve pegar o voo saindo da cidade B em horário local de B, no máximo às... Não, é às 7. Tem que ser o quê? 3 horas a menos, ou seja, 7 menos 3, ele tem que sair da cidade B às 4 horas. Resposta correta, letra D. Então, uma questão que só envolve operações básicas, entretanto não é tão direta, mas ela não é difícil. Ela é um tipo de questão que é interessante que você já vá lendo e já vai estruturando. Tem alguns passos a seguir, não é direto, mas com passo a passo, fazer o esquema para você saber o passo a passo da questão faz toda a diferença, tá? Vamos lá, próxima questão que diz o seguinte, ó. Qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita? Então, só com comando não dá para resolver. Se eu for ler, ó, a parte que vem inicial, às vezes eu consigo. Então, já vou dar uma lida nessa frase aqui de antes, ó. A um paciente foram prescritas 2 aplicações diárias, 10 unidades pela manhã e 10 à noite, ou seja, com essa parte aqui não dá para resolver. Mas é sempre bom você ter em mente que, às vezes, com o comando não vai dar, mas com a frase que tem em cima, que eu chamo de pré-comando, a gente já consegue resolver, tá? Então, vamos lá. A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma caneta na qual pode ser inserida um refil contendo, ó, 3 ml de o quê? De insulina, como mostra a imagem. Para controle das aplicações, definiu-se, melhor dizendo, ó, a unidade de insulina como o quê, ó? 0,01 mililitros, tá? Antes de cada aplicação, é necessário, ó, descartar 2 unidades de insulina, ou seja, descartar 0,02 mililitros, de forma, ó, a retirar possíveis bolhas de ar. A um paciente foram prescritas 2 aplicações diárias, ó, e cada aplicação tem que ter, ó, 10 unidades de insulina pela manhã e 10 pela à noite, ou seja, para aplicar nele tem que ter o quê? 10 unidades, ou seja, ele precisa de 10 vezes 0,01 mililitros de insulina, tá? Qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita? Bom, vamos lá. Em cada aplicação ele precisa de 10 unidades. Entretanto, dessas 10 já foram descartadas 2.
Ou seja, na verdade, para cada aplicação são necessárias 12 unidades. Por que precisam de 12 unidades? Porque vai se descartar 2 e fica as 10, que é o que precisa, tá? E como cada unidade tem 0,01, 12 unidades vai ter o quê? Isso vezes 12, ou seja, 0,12 ml, ou seja, em cada aplicação ele vai precisar de 12 ml. Entretanto, o refil tem quantos ml ao todo? Ó, 3. Se o refil ao todo tem 3 ml e em cada aplicação ele precisa de 0,12, o que é que a gente faz? A famosa divisão. 3 dividido por 0,12. Isso aqui é um típico de divisão, né? Um tipo de divisão chamada de divisão de número inteiro por número decimal. E, teoricamente, a gente tem que acabar com essas vírgulas, né? Tem duas casas decimais, então vou multiplicar aqui por 100, e só que em uma divisão não posso multiplicar só esse termo por 100, tem que multiplicar os dois, tá? 3 vezes 100 dá 300, 0,12 vezes 100 dá 12. Então é só dividir 300 por 12, que vai dar um total de 25 aplicações no máximo, tá? Resposta correta, letra A. Então, a priori, uma questão básica, entretanto, tem essa pequena pegadinha aqui, que envolve, ó, esse descarte, tá? Mas uma questão também básica. Isso, e é exatamente esse tipo de questão que faz toda a diferença para, mais uma vez, você chegar nos 800 mais. Você não pode deixar passar esse tipo de questão. Porque, como o próprio nome diz, matemática básica é algo básico. Basicamente, todas as questões são vistas, sabe aonde? No ensino fundamental. Ou seja, a gente tem que saber resolver, tá? Vamos lá. Próxima questão que diz o seguinte, ó. A menor quantia a ser gasta por essa menina que a possibilite levar o bichinho de pelúcia nessa promoção é. Então, só com comando não dá para resolver. Ou seja, vamos em busca de mais informações. O pacote de salgadinho preferido de uma menina é vendido em embalagens com diferentes quantidades. A cada embalagem é atribuído um número de pontos na promoção. Ao totalizar exatamente, ó, 12 pontos em embalagens e acrescentar, ou seja, somar mais quanto? Mais R$ 10 ao valor da compra, você ganhará um bichinho de pelúcia. Esse salgadinho é vendido em 3 embalagens com as seguintes massas, pontos e preços. Então, ó, a menor quantia a ser gasta por essa menina que a possibilite levar o bichinho de pelúcia nessa promoção é. Então vamos lá. Ela precisa de quê? De 12 pontos. Nessa primeira embalagem aqui, ó, que tem 50 gramas, cada embalagem, ó, tem 2 pontos. Ou seja, para chegar no 12, tem que ser 2 vezes 6, que chega no 12. Na segunda, ó, que tem 4 pontos, seria vezes 3, que daria os 12. E aqui, que tem 6 pontos, seria 6 vezes 2, que daria os 12 pontos. Só que ela não quer saber em função do total de pontos, ela quer saber em função do preço. Então, ó, esse 2 você vai multiplicar por quanto? Por 6. Esse 3,60 por quanto? Por 3. E esse 6,40 por quanto? Por 2. Só que é só multiplicar por 6? Não, você ainda acrescenta mais quanto? Mais R$ 10. Tá? Do primeiro, 2 vezes 6, 12, mais 10, 22. Do segundo, 3,60 vezes 3 dá 10,80. 10,80 mais 10 dá 20,80. E do terceiro, 6,40 vezes 2 dá 12,80. Mais 10 dá 22,80. Então dá para perceber claramente que o menor valor a ser pago é esse aqui, ó, 20,80.
80, resultando na letra C. Aí você vai dizer, Tiago, tem essas outras duas opções aqui. Será que não existiriam combinações para dar esses valores? Eu digo não. Sabe por quê? Porque inicialmente ela precisa ter 12 pontos. E depois que ela consegue esses 12 pontos, ela ainda tem que acrescentar mais R$10. Então imagina, ó, se ela pegar um desse aqui que custa 2, 10 mais 2 dá 12. Será que vai existir alguma combinação que dê 12,80? Não, então realmente o menor valor é esse, 20,80, tá? Pegou a visão? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. O erro pode ser expresso por essa fórmula aqui. Você vai dizer, meu Deus, essa questão aqui dá para mim não, essa aqui é difícil, essa aqui eu vou pular. Calma, relaxe. Continuando, ó. O erro pode ser expresso por essa expressão, em que sigma é um parâmetro e N é o número de pessoas entrevistadas pela pesquisa. Qual pesquisa deverá ser utilizada? Bom, vamos lá. Isso aqui é um tipo de questão de Enem, que ele dá uma tabela, uma situação e quer saber, ó, qual dessas pesquisas vai ser a mais vantajosa. No caso, eu vou precisar ler mais informações para entender que vantagem é essa, tá? O Instituto de Pesquisas Eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de, no máximo, 2 pontos percentuais, ó, 0,02. O Instituto tem 5 pesquisas, P1 a P5, sobre o tema objeto da encomenda e irá utilizar o que tiver, ó, o erro menor que o pedido. Os dados sobre as pesquisas são os seguintes. Bom, já tem aqui os dados. Aí você vai dizer, poxa, Tiago, eu vou ter que fazer conta com esse 1,96 aqui. Inicialmente, eu digo não. Sabe por que você não vai precisar se preocupar com esse 1,96? Porque quando você for fazer o cálculo com todas as pesquisas, todos os valores serão multiplicados por 1,96. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é maior? 20 vezes 1,96 ou 21 vezes 1,96? Você precisou fazer a conta? Ou seja, o 21 é maior. Ou seja, você não precisa desse 1,96 para saber qual vai ser o menor, tá? Então, esse 1,96 aqui só veio para atrapalhar, tá? Então, a gente vai fazer a conta exatamente com o sigma e com a raiz quadrada de n, que exatamente os valores estão aqui, tá? Então, vamos lá. P1 seria o quê, ó? P1 seria 0,5 dividido por 42. O P2, 0,4 dividido por 28. O P3 seria 0,3 dividido por 24. O P4 seria 0,2 dividido por 21. E o P5, 0,1 dividido por 8. Aí você vai dizer, vixe, Tiago, ainda ficou complicado aí, porque eu vou ter que fazer essas divisões aqui com números decimais. Eu digo não. A ideia para esse tipo de questão não é exatamente dividir 0,5 por 42. É você encontrar um jeito para você comparar frações. E como seria esse jeito? Perceba, ó, aqui tem 0,5, né? Eu vou dividir aqui por 0,5. Por quê? Quanto é 0,5 dividido por 0,5? Dá 1. E eu vou seguir essa maneira análoga a todas, ó. Aqui eu vou dividir por 0,4, que dá 1. Aqui por 0,3, que também dá 1. Aqui por 0,2, que também dá 1. E aqui por 0,1, que também dá 1. Só que isso aqui é uma fração. E eu estou criando frações equivalentes. Ou seja, eu vou dividir tanto em cima como embaixo por esses valores, tá? Então, aqui vai ficar 42 também dividido por 0,5, tá?
E aí você faz essa continha, não tem para onde correr, mas são contas mais básicas e exatamente esses números aqui vão dar contas bem rápidas de serem feitas. Esse aqui dá 84, esse aqui vai dar 70, esse aqui vai dar 80, esse aqui dá 105 e esse daqui também dá 80. Aí você vai dizer, opa, o menor é 1/70. Caiu na pegadinha bonito. O maior é 1/70. O menor é quando o denominador for maior. Porque, pense comigo, R$ 1 para 70 pessoas, ou R$ 1 para 105 pessoas. Quem vai ganhar menos é nessa divisão aqui, quando você pega R$ 1 e divide para 105 pessoas. Ou seja, a pesquisa que resulta no menor erro é a P4. Resposta correta, a letra D. Se ligou? Então preste atenção nesse detalhe de criar frações equivalentes. Isso aqui não é único, não. Por diversas vezes você precisa dessa estratégia para fazer contas mais rápidos, mais direcionado, sem precisar fazer coisas muito detalhadas, tá? Vamos lá, próxima questão diz o seguinte, ó. Comando. O tempo total, a unidade de medida em segundo, porque sempre eu vou destacar isso aqui. Ele coloca, inclusive, entre vírgulas em segundos, porque ele poderia colocar ó, em minuto. Aí você, quando for fazer essa conta aqui, você vai perceber que está tudo em segundo. Aí você acharia a resposta que, inclusive, é a letra C, 540. Massa! Só que ele pediu em minuto. Você teria que transformar. A resposta, se fosse pedida em minutos, seria de 9 minutos. Se ligou? Então, se atenta nos detalhes. Ó, colocou a unidade de medida, destaque, porque essa vai ser a resposta. Então, o tempo real em segundo gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi igual a... Então, vamos lá. Alguns modelos de rádios automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. Você vai dizer, opa, isso aqui é análise combinatória, né? Método de contagem. Porque vai ter um código que eu vou ter que descobrir, eu quero saber o número de possibilidades. Eu digo, calma, leia o restante sem deduzir o que você acha que é. Pode ser, mas talvez não seja. E nesse caso não vai ser, tá? No primeiro caso de erro, ó, a pessoa deve esperar, ó, 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera, ó, duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio, melhor dizendo, somente na quarta tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa. Nos casos de digitação incorreta, ela iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. Tá? O tempo real em segundo gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi. Então vamos lá. Inicialmente, a pessoa tenta lá colocar o código. Demorou quantos? 30 segundos. Isso aqui é na primeira tentativa. Errou. Faz o quê? Espera 60 segundos. E esperou 60 segundos, vai digitar o código novamente. Demora quanto tempo para digitar o código? 30 segundos. Aconteceu o que na segunda tentativa? A pessoa errou. Acontece o que? Tem que esperar mais um tempo. E esse tempo se duplica agora. Vai de 60 para quanto? Para 120. Vai digitar o código pela terceira vez. Mais quantos segundos? 30. Aconteceu o quê? Errou, ou seja, mais um tempo de espera que se duplica. Foi para quanto? 240. Passou esses 240 segundos, vai digitar o código pela quarta vez. Demorou quanto tempo? 30 segundos. Aconteceu o quê? Acertou. Acabou a contagem. O que é que a gente faz agora? Soma o total aqui. 30 mais 60,
90. Mais 30, 120. Mais 120, 240. Mais 30, 270. Mais esse 30 daqui dá 300. Mais 240, 540 segundos. Letra C. Então, uma questão bem básica. O que ela poderia fazer para ficar um pouquinho mais difícil é o que eu falei inicialmente nessa questão. Se atenta à unidade de medida dada na resposta, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Bom, vamos lá. Ele só deu 5 opções, né? E quer saber qual o destino escolhido. Mas tá, preciso de mais informações. Vamos em busca. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto de gasto diário o valor de até, ó, R$ 1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para cada uma das moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário de cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o quê, ó? O menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Bom, ele deu a taxa de câmbio, que é o valor da moeda, tá? Por exemplo, se eu for comparar o valor do dólar hoje, em janeiro de 2024, com o dólar, né, dos Estados Unidos. A cada $1 equivale a um pouco mais de R$ 5. Isso se chama o quê? Taxa de câmbio. E ele quer saber, ó, qual que ele vai fazer o menor gasto. Então, nitidamente é uma questão que você só precisa fazer o quê? Multiplicar a taxa de câmbio pelo gasto diário de todos os casos aqui, tá? E nesses casos aqui você percebe que os valores são bem parecidos, ou seja, não tem segredo não, é fazer a conta mesmo, tá? Eu vou deixar aqui para você fazer as contas e verificar que a resposta vai ser Austrália, ó. 2,14 vezes 400. Eu vou dar um macete para fazer exatamente esse cálculo aqui, ó. 2,14 vezes 400. Exatamente essa você poderia fazer isso aqui, ó. Perceba, ó. Duas casas decimais e aqui tem 2 zeros. O que é que eu vou fazer, ó? Multipliquei por 100, o 2,14 ficou 214. E vou dividir por 100, o 400 ficou quanto? 4. Então, isso você pode fazer muitas vezes, tá? Isso aqui vai dar exatamente 856, que é a resposta. Mas, como eu disse, eu quero que você treine e faça os outros cálculos, tá? A resposta correta vai ser a letra A. Detalhe, em mais algumas dessas você pode fazer. Não necessariamente o que a gente fez nessa aqui, mas, por exemplo, ó, Reino Unido seria o quê? 4,24 vezes 2,90, ó. 4,24 vezes quanto? 290. Aqui só tem um zero, ó. Um zerinho. O que é que a gente faz? Multiplica por 10 e divide por 10. Vai ficar 42,4 vezes 29. Já facilita bastante, né? Porque esse zero aqui caiu fora, tá? Mas faça esse truquezinho que facilita e muito sua vida, tá? Vamos lá. Próxima questão que diz o seguinte, ó. O cliente deverá escolher a dieta? Somente lendo não dá para resolver. Vamos para o pré-comando, ó. O cliente seguirá a recomendação do nutricionista, mas deseja escolher a dieta na qual ele consumirá a menor quantidade de calorias entre as opções disponíveis. Opa, eu já sei que é a menor quantidade de calorias. Então, naturalmente, vai ter alguma coisa de somar, alguma coisa de multiplicar, mas, obviamente, a gente vai precisar encontrar as demais informações. Mas eu quero o quê? O menor custo, né? O menor custo não. O melhor, a menor quantidade de calorias, tá?
O nutricionista preparou 5 opções de dietas para seus clientes. A quantidade de calorias em quilocaloria de cada dieta é apresentada no quadro em função de 3 componentes básicos, que é o que, ó? Proteína, carboidratos e suplementos. Você dá para ver, ó, proteína, carboidratos e os suplementos. Como um de seus clientes apresentou muita redução de massa corporal, o nutricionista recomendou que ele escolhesse uma das 5 dietas do quadro e fizesse o quê, ó? Quadruplicasse a quantidade de quê? De proteína. Ou seja, todas as proteínas eu vou multiplicar por quanto? Por 4, ó. Aqui, vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. Depois fizesse o quê, ó? Triplicasse a quantidade de carboidratos. Ou seja, os carboidratos vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. E, ó, duplicasse a quantidade de suplementos recomendados pela dieta escolhida. Ou seja, ó, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tá? O cliente seguirá a recomendação do nutricionista, mas de escolher a dieta na qual ele consumirá a menor quantidade de calorias dentre as opções disponíveis. O cliente deverá escolher a dieta. Bom, aqui, gente, não tem segredo. Vai ter que fazer essas contas, principalmente porque esses valores são bem parecidos. Pelo fato dos valores serem bem parecidos, não queira encontrar, esse é o mais parecido, esse talvez não seja o mais parecido, tá? Esse aqui você faz a conta. Mas a parte da conta eu vou pular e você vai verificar que é exatamente o melhor valor vai ser esse daqui, que eu já fiz a conta, ó. 63 vezes 4 dá 252, 39 vezes 3 dá 117, e 96 vezes 2 dá 192, e quando você soma esses valores, resulta em 561. Resposta correta vai ser a letra C. Todos os outros aqui dão valores maiores, tá? Então, uma questão básica que só envolve multiplicar e somar, mas que perca um pouquinho de tempo, mas tenha certeza que essa aqui você deve fazer, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Qual é o dígito verificador N5 dessa agência bancária? Tá? Vamos lá, entender o que é isso aqui. Cada número que identifica uma agência bancária tem 4 dígitos. N1, N2, N3, N4, mais um dígito verificador, que é o N5. Todos esses dígitos são números naturais pertencentes ao conjunto, ó, de 0 a 9. Para a determinação do N5, primeiramente multiplica-se ordenadamente os 4 primeiros dígitos do número da agência por 5, 4, 3 e 2, respectivamente. Somam-se os resultados e obtém-se S, que é igual ao quê? 5 vezes N1 mais 4 vezes N2 mais 3 vezes N3 mais 2 vezes N4. Ele explicou aqui, ó, escreveu, melhor dizendo, uma fórmula que ele explicou aqui em cima, tá? Posteriormente, encontra-se o resto da divisão de S por 11. Ou seja, você vai encontrar um valor aqui, você vai dividir por 11 e vai encontrar o resto, certo? Denotando por R esse resto. Dessa forma, N5 é a diferença, ou seja, o valor de 11 menos R. Considere um número de uma agência bancária cujos 4 primeiros dígitos são 0100. Qual é o dígito verificador N5 dessa agência bancária? Vamos lá, o que é que a gente faz? 0 vezes quem? 5. 5 vezes 0. Mais 4 vezes quem? 1. Mais quem? 3 vezes quem? 0. Mais quem? 2 vezes 0. Ó, como tem várias multiplicações vezes 0, né? Só vai precisar se preocupar com 4 vezes 1, que dá 4. Esse 4 é o S. O que é que a gente faz?
4 dividido por 11. Quanto é 4 dividido por 11? É 0. Tá? 0 vezes 11 dá 0 para 4, 4. Então, 4 dividido por 11 dá 0 e sobra resto 4. Tá? Isso aqui não é uma divisão decimal, não. Isso aqui é uma divisão que resulta num resto. Tá? Então, isso aqui é o R. O que é que a gente faz agora? Ó? N5 é 11 menos o resto, ou seja, 11 menos 4, que é igual a 7. Resposta correta, letra C. Então, essa aqui, a priori, é uma questão que causa medo, porque, meu Deus, essa tabela é estranha, o que é que eu faço? Mas não lê, não pula a questão só pelo que você vê na capa. Você vai pular quando você perceber, lendo a questão, que ela tem muitos detalhes. Ah, faz essa regra de 3, depois faz essa conta de somar, depois você faz essa conta de subtrair, depois você cria uma equação. Isso é uma questão média. Essas questões são diretas. Obviamente tem um contexto. Você tem que ler. Se você não lê, isso não é Enem. Enem exige contexto. E é isso que você vai fazer a partir de agora. E encontrar essas questões de matemática básica é de fundamental importância para você conquistar seus 800 mais. Não esquece disso nunca. Tá? Vamos lá. E a última questãozinha de hoje diz, ó, qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo? Ele quer saber o número total. Obviamente, quando você olha para essa tabela aqui, ó, número de vagas oferecidas e o número de candidatos por vaga. Por exemplo, se tem, ó, 30 vagas oferecidas para o curso de administração e, ó, tem 6 candidatos por vaga, a gente só vai multiplicar aqui, ó, 30 vezes 6, 180, ou seja, qual o número de candidatos inscritos para a administração? 180. Só que ele quer o total, ou seja, depois que a gente fizer essas multiplicações, a gente vai somar, ó, 40 vezes 6, 240. 50 vezes 7, 350. 30 vezes 8, 240. 25 vezes 4, dá 100. E 25 vezes 5, dá 125. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui. O que é que a gente faz agora? A gente soma. Vou dar uma dica para você que gosta de somar rápido, assim como eu. Às vezes eu erro, tá? Isso aqui não é uma orientação para você fazer sempre, tá? Quando os números forem bons assim de fazer conta, ó, faça de 2 em 2, ó. 180 mais 240 dá 420, ó. 350 mais 240 dá 590. 590 mais 100 eu já poderia colocar aqui também, ó. 690. E agora soma, ó. 690 mais 420 mais 125. Isso aqui não é regra não, tá? Isso aqui é talvez vai lhe ajudar a fazer mais rápido. Aqui dá 5, 9 mais 2, 11, mais 2, 13. Vai 1, 6 mais 1, 7, mais 4, 11, mais 1, 12.235. Resposta correta, letra D. Se ligou? Essa é a parte mais importante para você chegar nos seus 800 mais. E se você tá comigo, aqui na descrição do vídeo tem a inscrição do meu evento que vai acontecer no dia 1º de fevereiro, que eu chamo de A Grande Sacada, rumo aos 800 mais da prova de matemática do Enem em 12 semanas. Lá eu vou mostrar o script completo de tudo que você tem que fazer. E aqui nessa playlist também vai ter todo o conteúdo que será disseminado semana por semana para te ajudar a conquistar seus tão sonhados 800 mais na prova de matemática do Enem. Beleza, galera? Vamos para cima e até a próxima aula. Fui!